Boa noite, pessoal. 6 horas em ponto. Começando nossa tradicional live aí de segunda-feira. Estamos aqui esperando o pessoal entrar. O Instagram está informando aí os nossos seguidores. Vamos aguardar mais um pouquinho. E hoje, conforme o convite, hoje nós vamos falar sobre tributação para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tudo bem? Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Só aguardando um pouquinho aí o pessoal chegar. Quem puder estar indicando a live aí para os amigos aí, eu agradeço, para a gente ter uma boa troca aí de informações, de conhecimento. Esperar só mais um pouquinho, o pessoal vai entrando e a gente vai começar já já. Esperar o pessoal e essa espera é sempre complicada porque a gente tem que ficar, né, aguardando. Apesar de que para mim não tem problema fazer a live para poucas ou muitas pessoas. Quando eu me dispus a começar a fazer lives toda segunda-feira, eu decidi que faria para qualquer número de pessoas igualmente. Para 50, 100 pessoas igual eu faço para uma, duas. Mas é bom sempre aguardar porque a gente vai começar um assunto, aí tem que ficar retornando. Mas daqui a pouquinho aí, mais uns 2 minutinhos a gente começa. E lembrando também que a live está sempre salva no YouTube, no meu canal Wilton Carvalho. Então, para quem perdeu, então quem assistiu e quer indicar para alguém assistir, é só entrar lá no canal que acabando aqui eu já subo a live inteirinha lá pro YouTube, tá? Para ficar lá para quem quiser assistir com calma, né? Pausado, também é interessante assistir. Enquanto isso também, falando com vocês, eu estou dando uma formatada aqui na minha colinha também, porque são muitas informações e eu também vou precisar da ajuda do tablet aqui. Vou tentar mostrar para vocês aqui alguns cálculos, aqui alguns números no tablet que vai ficar mais fácil de observar. Então, pessoal, acho que a gente já pode começar. São 6h05, né? Quem for entrando aí vai acompanhando o assunto. Como eu falei para vocês, o nosso encontro de hoje, né? A nossa conversa de hoje é sobre tributação para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Recebo muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? Para mim, que já estou nesse ramo há anos, né? Há décadas, né? Porque já tem mais de 2 décadas que eu estou nessa área, é complicado, tem sempre situações novas que aparecem, né? Uma tributação para um determinado tipo de ramo, uma tributação que sempre foi feita assim e você conclui muitas das vezes que sempre foi feito errado, então você muda toda uma sistemática de tributação de um
de um segmento inteiro. Então você está sempre tendo que se atualizar e sempre tendo que buscar até mesmo legislações antigas para mudar o que você considera que está errado, né? Às vezes você pega um tipo de trabalho num ramo que você não está acostumado e você, né, modifica ali e vê, não, isso aqui está sendo feito assim, mas o certo é feito desse jeito. Aí você, né, modifica algumas situações que estão sendo feitas de maneira incorreta há tempos, né? Então, o título da nossa live, né, eu acho que antes de começar a live, eu estava relendo aqui um livro que eu já li e tive até um insightzinho, uma ideia de indicar para vocês aqui, se vocês quiserem. Ó, é o livro do Mário Sérgio Cortella, que é o Por que Fazemos o que Fazemos. E coincidentemente eu abri aqui um capítulo, que eu vou ler uma parte para vocês, que o nome do capítulo é Eu Odeio a Segunda-feira, né? Inspirado no dia de hoje, né? Eu odeio a segunda-feira. E ele diz assim: quem começa o dia de trabalho com um nível de tristeza precisa reinventar as razões pelas quais faz aquilo que faz. Isto é, qual é o seu propósito? Se esse propósito for tão somente ganhar dinheiro, então não sofra. Ou seja, tem muita gente que sofre porque acha que está fazendo aquilo só para ganhar dinheiro. Mas se o seu propósito é só para ganhar dinheiro, então você não tem que ficar se condenando por isso, né? É para isso e pronto. Se for realizar-se, ter uma percepção autoral, obter reconhecimento, então esse é o lugar, o ofício errado, né? O que ele está querendo dizer? Se você está querendo reconhecimento, mas está trabalhando só para ganhar dinheiro, você está no lugar errado. E ele, né, nesse capítulo Eu Odeio a Segunda-feira, ele discorre sobre essa situação de pessoas que já começam a semana, já terminam um domingo pesados e já começam a semana sem muita motivação por causa da segunda-feira, dizendo que odeia a segunda-feira. Também transcorre sobre outras culturas, que não existe essa figura da segunda-feira, porque não existe final de semana, culturas que trabalham 6 dias por semana, que não tem férias. Aí é bem legal o livro, né? Porque Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella, e o Mário Sérgio Cortella dispensa apresentações. Tá bom? Então vamos começar aqui, pessoal. Como eu coloquei no título da live, tributação para pessoa física e jurídica. Eu resolvi colocar para pessoa física e jurídica porque para pessoa física não tem muito para onde se ir. Para pessoa física, a tributação é o imposto de renda retido na fonte e as contribuições para o INSS, né? E o imposto de renda retido na fonte, para a pessoa física, ele vai incidir numa tabela que vai ter de 7,5% até 27,5%, dependendo da faixa dos valores que a pessoa vai receber, né? Vai ter de rendimento por mês ou por ano, né? Já que a gente está numa época aí de declaração de imposto de renda, eu quero esclarecer aqui uma dúvida também muito grande de quem vem fazer imposto de renda comigo ou quem vem tirar dúvida comigo, que é a seguinte: tem situações que a pessoa trabalha em 2 locais e não tem imposto de renda retida na fonte, ou seja, não tem aquele valorzinho descontado lá no contra-cheque de imposto de renda durante o ano todo. Aí recebe aquele informezinho de rendimento anual que indica todo o rendimento dele acumulado que ele recebeu no ano, e tem uma linhazinha embaixo no primeiro retângulozinho escrito assim: imposto de renda retido na fonte. Ali também não tem nada, está zerado. Em nenhum dos empregos dele e no outro também. Nenhum dos dois tem imposto de renda retido na fonte. Só que o limite de isenção para o imposto de renda esse ano, eu não vou saber aqui ao certo aqui de cabeça, mas é 28.600 e alguma coisa, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me desculpa. Mas é 28.600 e alguma coisa. Só que aí a pessoa começou a receber no emprego, e recebe no emprego, num dos empregos no ano, vamos dizer, 20 mil, e no outro emprego recebe 15, ou seja, não chega a 28 mil nenhum dos dois, mas somando os dois, ela recebeu de rendimento no ano 35 mil, ou seja, passou dos 28 mil. Então ela tem que pagar o imposto de renda na declaração. Muita gente também não tem conhecimento, ou quem sabe
fazer a própria declaração não percebe que o nome, né, que todo mundo conhece, declaração de imposto de renda, na verdade o nome técnico da declaração de imposto de renda é declaração de ajuste anual. Por que ajuste? Porque justamente ela ajusta essa situação. A pessoa tem 2 empregos, que nenhum dos 2 atinge o limite de isenção, mas juntando os 2, ela recebe rendimentos acima do limite e paga. Ou também tem situações que a pessoa recebe acontece muito isso com médico, professor, mas quem? Médico, professor, deixa eu ver um outro profissional. Me fugiu aqui agora, mas tinha um outro profissional, médico, professor, advogado não, médico, professor mais, médico então mais ainda. Por quê? Porque trabalha em 5, 6 hospitais dando plantão, né? Aí num hospital ele não tem retenção, no outro a retenção dele anual, né, pelos cálculos foi porque como eu falei, do imposto de renda de pessoa física, ele começa em 7,5% e vai até 27,5%, mas são escalas, né? São fases. É de 7,5% a 15%, uma faixa, de 15% a 22,5% outra faixa, e de 22,5% a 27,5% outra faixa. Né? Vai de 1.000 e poucos reais até 4.000 e poucos reais, para cima é 27,5%. Então, num caso de médico, que tem lugares que não tem retenção na fonte, outros lugares tem a retenção em cima da alíquota de 7,5%, outros lugares tem a alíquota de 15%, outros lugares a alíquota de 27,5%. Aí quando o médico junta todos aqueles valores que ele recebeu no ano de várias fontes, a 7,5%, a 15%, a 27,5%, na hora que junta, que soma tudo, na tabela anual, na declaração de ajuste, ele passa a tributar sobre 27,5%. Então ele vai pagar a diferença de todos os outros prestadores de serviço que ele presta serviço. Ele vai pagar a diferença de 7,5% para 27,5%, de 15% para 27,5%. Então ele paga a diferença para todo mundo, né? Então é sempre uma grande dúvida, porque muitas das vezes já peguei casos de clientes pagando na fonte 50, 60 mil reais durante o ano, e na hora da declaração tem que pagar mais 20, 30, 40, 50 mil. E fica apavorado, porque, mas eu já retive, já paguei durante o ano, vou ter que pagar mais. Então, é uma situação mesmo, e como eu falei, o nome da declaração é declaração de ajuste. Então, para a pessoa física não tem por onde fugir muito. É declaração de imposto de renda na fonte, né? Como o nome diz, é na fonte. Então, você é assalariado, recebe o seu salário da empresa, a empresa já é obrigada a reter e passar para o governo, você não tem nem para onde correr. E tem ainda o restante que você paga na declaração se acontecer esses casos que eu mencionei aqui. E tem a parte do INSS, que é a parte também que quando você é assalariado também contribui de acordo com a sua faixa de salário. E se você tiver uma faixa de salário menor do que o teto do INSS, quiser uma aposentadoria maior, quiser contribuir mais para ter uma aposentadoria melhor, você pode contribuir por fora do seu salário com uma guia específica. Ou se não estiver trabalhando e quiser contribuir, se for informal, tiver alguma renda informal e quiser contribuir, você também pode contribuir. Então existem várias maneiras do INSS para contribuir. Então, para a pessoa física, apesar de eu ter colocado no título da live para pessoa física e pessoa jurídica, a pessoa física é simples. Não tem para onde... É muito limitado, não tem para onde fazer um planejamento para pagar menos, né? Porque é retido na fonte, você está de carteira assinada, né? Se você não pode ser terceirizado, não pode ter essa opção de ter uma empresa para prestar serviços, então não tem para onde correr, tá? E começando agora a gente falando sobre as empresas, tá, pessoal? Então, são 6h15 agora, o pessoal está aí entrando. Quem puder indicar para os seus seguidores aí a nossa live, eu fico muito agradecido para a gente compartilhar mais e mais o conhecimento aí, tá bom, pessoal?
Então vamos lá, nas empresas qual é a figura que a gente tem? Nós temos três grandes sistemas de tributação que a imensa maioria, se não todas, porque existe um quarto que não é muito utilizado e também é bem específico, mas que são Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e o quarto, que não é muito utilizado, é o lucro arbitrado. É mais técnico, é mais específico, então a gente não vai entrar nessa seara aqui, nesse nosso bate-papo. Então, a gente pode começar pelo menos utilizado, não pelo mais simples, sim pelo menos utilizado, que é utilizado por grandes empresas, é obrigatório ser utilizado por grandes empresas, e quando eu digo obrigatório, ele é utilizado por grandes empresas porque se a empresa fatura mais de 78 milhões por ano, é obrigado ela ser tributada pelo lucro real. E o que é o lucro real? Como o nome já diz, o lucro real ele é a base, né, do imposto de renda e da contribuição social, é o lucro real da empresa. Então o que acontece? Para você pagar o imposto de renda e a contribuição social da empresa sobre o lucro real, a empresa tem que fazer a demonstração contábil mensal ou trimestral ou pagar anual, mas sem presumir ou sem pagar sobre o faturamento, que é o caso do lucro presumido do Simples Nacional. É fechar a demonstração contábil e apurar. Deu lucro, receitas menos despesas. Deu lucro lá de 50 mil. Beleza, esse é o lucro contábil. E por que é diferente do lucro real? Porque no lucro real, no cálculo do lucro real, existem despesas que são chamadas despesas não dedutíveis e as receitas que são chamadas receitas não adicionadas. O que acontece? Quando você tem no lucro real receita menos despesa, 50 mil reais, o lucro, né, um exemplo, receita menos despesa, o lucro da empresa, 50 mil. Dentro daqueles 50 mil, na despesa que diminuiu da receita, existem despesas que não podem ser consideradas como despesas dedutíveis. Ou seja, despesa com representação, despesas com determinado tipo de viagem, determinados tipos de amortização. Existe uma série de despesas que são não dedutíveis. Então não tem como elencar aqui todas agora, porque também quando se fala de tributação, pessoal, eu também não posso falar de maneira generalizada, porque uma despesa não dedutível para um ramo pode ser dedutível para outro e vice-versa, tá? Existe uma discussão muito grande sobre uma despesa não dedutível, despesa com representação, despesa com viagem. Existem empresas de determinados ramos que viagem e representação é quase que um custo para ela direto, é quase que uma ferramenta, uma demanda para ela importantíssima para ela funcionar. Não é uma coisa banal, tipo uma empresa de venda de bicicleta. Eu vou viajar para verificar o preço das bicicletas. Isso não é tão primordial. Não é preciso fazer essa viagem, né, de acordo com a legislação. Mas uma empresa de vendas, uma empresa que é primordial a representação, a viagem, que é a base da empresa, então existe uma discussão muito grande. Por que essa despesa não seria dedutível? Entendeu? Então o que acontece? Como eu falei no exemplo, receita menos despesa, lucro de 50 mil. Vamos dizer que dentro dessas despesas existem 10 mil de despesa não dedutível. Ou seja, aquela despesa não dedutível ela não pode ser considerada despesa. O que o lucro real faz? Ele pega o lucro contábil de 50 mil e soma as despesas que são consideradas não dedutíveis, 10 mil. Ou seja, o lucro real passa a ser quanto? 60 mil. Então a base para o imposto do lucro real vai ser 60 mil reais e não lucro contábil de 50 mil. Deu para entender, pessoal? Então, lucro real, como o nome diz, é o lucro real mesmo, né, considerado pela legislação que a empresa apurou e que vai ser a base do imposto dela.
Porque grandes empresas, como eu falei, né, grandes faturamentos, são obrigadas a tributar o seu imposto, a fazer o seu imposto sobre a tributação do lucro real. Mas existem empresas que optam pelo lucro real. Por quê? Porque tem muitas empresas, ainda mais empresas em começo de vida. A empresa, quando começa, a tendência é ter prejuízo. E com o prejuízo você não tem base para o lucro real. O que pode acontecer, nesse exemplo que eu dei, vamos dar um exemplo aqui de um prejuízo que pode virar um lucro para pagar imposto. Vamos dizer que a empresa fecha as demonstrações contábeis dela com receita menos despesa e dê um prejuízo aí de R$2.000. Um exemplo, prejuízo de R$2.000. Mas dentro das despesas tem aqueles mesmos 10 mil que eu mencionei de despesas não dedutíveis. Ou seja, o prejuízo de R$2.000 somada às despesas não dedutíveis retiradas das despesas da empresa vira um lucro de 8. Entendeu? Então também tem que se ter muito cuidado com isso minha empresa deu prejuízo, não preciso pagar imposto. Não é bem assim. Você tem que fazer o cálculo e verificar quais são as despesas que estão ali, que estão todas dedutíveis. Se não, quais são as não dedutíveis? Retira da despesa as não dedutíveis e muitas vezes um prejuízo pode virar um lucro e virar uma base para o imposto. Mas no caso de empresas iniciando ou empresas que trabalham com o intuito mesmo, não o intuito, mas com um planejamento de dar um prejuízo para a base do imposto ficar sempre negativa, para não dar imposto a pagar, existe esse tipo de empresa, tá, pessoal? Não estranhe, mas existe. Né? Trabalha muito com financiamento, capital de giro sempre ali, paga o lucro real anual e no final do ano dá prejuízo no seu balanço e o imposto não tem imposto porque a base é negativa. Então existe esse tipo de situação. Então são empresas que não são obrigadas pelo faturamento de ser lucro real, mas optam por ser lucro real porque dão prejuízo. Mas aí também tem um outro caso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, do Simples Nacional. Dentro do lucro real, assim como o lucro presumido, e o lucro real tem uma situação à parte, é que as alíquotas do PIS e do COFINS do lucro real são bem maiores do que do lucro presumido e do Simples. E as alíquotas, o PIS e o COFINS do lucro real, a maioria deles, estou dizendo a maioria porque existem casos que não são ou então são mistos, são não cumulativos. O que é isso? Existe muita discussão na área tributária, na área jurídica, pela cumulatividade dos impostos. O que é isso? Impostos não cumulativos que eu posso dar exemplo para vocês. ICMS, PIS e COFINS. Por quê? Vou dar um exemplo de cumulatividade de imposto. A indústria fabricou esse fone, vamos dizer. Aí ela vai vender para o distribuidor e ela vai pagar o PIS e o COFINS desse fone. Beleza? Aí o distribuidor vai vender para a loja. Ia pensar em outra situação aqui, mas não, vamos ser direto logo. O distribuidor vai vender para a loja. Na hora de calcular o imposto dele, ele vai pagar o PIS e COFINS também sobre esse fone. A loja vai vender para o consumidor final. Na hora de pagar o imposto dela, ela também vai pagar o PIS e o COFINS sobre o fone. Ou seja, foi acumulando. A indústria fez o fone, pagou o PIS e COFINS sobre a receita que ela vendeu para a distribuidora. A distribuidora pagou o PIS e COFINS sobre a receita que ela vendeu para a loja. E a loja pagou o PIS e COFINS que ela vendeu para o cliente final. Ou seja, todo mundo pagou o PIS e COFINS. Foi acumulando na cadeia inteira. O que é a não cumulatividade? A não cumulatividade é o seguinte. O mesmo exemplo. A indústria fez o fone, né? Produziu esse fone. Vendeu. Pagou o PIS e COFINS. Quando a distribuidora, se ela for do lucro real e ela pagar o PIS e o COFINS não cumulativo, ela pode se creditar do valor que ela pagou do fone para a indústria
Ou seja, se ela comprou esse fone aqui a R$100, ela pode se creditar de, fazer um cálculo rápido aqui, 9,25. Ela pode se creditar de R$ 9,25. Se ela vender a 150 e o PIS e COFINS dela sobre 150 for de R$14, mais ou menos, ela não vai pagar o PIS e COFINS em cima de 14. Ela vai pegar o 14 e vai diminuindo 9,25 que ela pagou do PIS e COFINS da indústria e vai pagar só a diferença. Quando a distribuidora vender para a loja, e a loja, se for do lucro real, ela vai fazer a mesma coisa. Ou seja, uma vai pagando a diferença do PIS e COFINS só pela margem de lucro que ela colocou. Ou seja, a distribuidora comprou esse fone por R$100, vendeu a 150, ela só pagou o PIS e COFINS sobre 50, da margem de lucro e das despesas que ela colocou. Se a loja vende a 150, se a distribuidora vende a 150 para a loja e a loja vende a 200, ela também vai se creditar do que ela comprou da distribuidora e vai pagar só em cima da diferença de 150 para 200. Assim funciona o ICMS, quando o regime é normal. Por isso que tem a figura da não cumulatividade e da cumulatividade. Espero ter explicado bem e todos terem entendido. Se ficar alguma dúvida, eu posso responder. Mas a diferença é essa. A não cumulatividade e a cumulatividade é que a cumulatividade, a cadeia inteira vai pagando. PIS, COFINS, PIS, COFINS, PIS, COFINS. E ICMS é a mesma coisa. E a não cumulatividade, uma vai sendo creditada e pagando. Creditada e pagando. Então é o sistema de débito e crédito. Entendeu? Deixa eu só ver aqui que a Thaís me fez uma pergunta. Tem um delivery de bebidas, sou MEI e gostaria de saber se sou obrigado a emitir cupom em todas as minhas vendas com máquina de cartão. Olha, Thaís, você emitir cupom você não tem como porque MEI não tem inscrição estadual. Tá? MEI não é obrigado a ter inscrição estadual, então você não tem como emitir cupom. O que você deve fazer é controlar o seu faturamento, porque o seu faturamento com a máquina de cartão já está sendo informado eletronicamente e diretamente para a Secretaria de Fazenda do Estado. Então, se você tiver um descontrole do seu faturamento, você pode até ser desenquadrado do MEI. Então, toma cuidado com isso. Não é obrigado a emitir o cupom fiscal, porque cupom fiscal e nota fiscal só emite quem tem inscrição estadual e é obrigado a ter. MEI não tem. Se você quiser ter, você pode até entrar com um processo para solicitar uma inscrição facultativa, ou seja, uma inscrição que você quer ter. Algumas vezes eles não liberam, né? Eles estão até com uma dificuldade de liberar essas inscrições. Eles querem só ter inscrição quem tem inscrição estadual obrigatória. Mas você tem que ter cuidado com o seu faturamento de MEI, que já está sendo informado para a Secretaria de Fazenda do Estado pela administradora do cartão de crédito. Então, pode vir um desenquadramento se você perder esse controle. Beleza? Espero ter respondido. Tá bom? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre o lucro real. Lucro real é aquele lucro que incide sobre, como o nome diz, o lucro realmente da empresa, mas não sobre o lucro contábil. É sobre o lucro real, que é ajustado depois de encontrado o lucro contábil, né, que eu falei aqui agora como é feito esse ajuste, e estava falando sobre impostos não cumulativos e cumulativos. Para vocês terem uma ideia da diferença, quando você paga PIS e COFINS no lucro real não cumulativo, a alíquota do PIS é 1,65 e a do COFINS é 7,6. Quando você paga pelo cumulativo, ou seja, pelaquela que a cadeia inteira paga, a alíquota do PIS cai de 1,65 para 0,65 e a do COFINS cai de 7,6 para 3. É uma diferença, né? Mas tem que ser muito bem avaliado, não só por a alíquota é menor, é melhor pagar cumulativo. Não. Se você tiver despesas e débitos, né, e créditos permitidos por lei para se creditar, muitas vezes essa alíquota de 7,6 em valores percentuais cai para menos de 3. Então tem que ser tudo estudado. Nossa conversa aqui é para mostrar os tipos de
de tributos, mas esse tipo de estudo tem que ser feito com a realidade de cada empresa. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, basicamente, o lucro real é isso. O lucro real é o que incide sobre o lucro contábil ajustado, e tem a figura dos impostos em separado. PIS, COFINS, quando é indústria tem IPI, ICMS, quando é empresa de serviço tem o ISS, então paga-se tudo separado, com uma sistemática de cálculo mais cuidadosa, e porque muitos contadores e muitas empresas não aderem ao lucro real, só em caso de ter prejuízo ou ter um lucro ali bem ajustadinho, né, perto de zero, não tendo muitas despesas não dedutíveis, porque o lucro real ele é o mais visado pelas secretarias de Fazenda, né, pelo governo. Ele tem uma série de exigências, uma série de declarações para serem feitas e uma série de cuidados que tem que ser feitos, né? Não pode se ter despesa não comprovada de jeito nenhum, porque uma despesa não comprovada no lucro real, ela vira despesa não dedutível, que soma com o lucro e aumenta o lucro que é base do imposto. Ou seja, aquele exemplo que eu dei do lucro de 50 mil somado aos 10 mil de despesa não dedutível, dentro desses 10 mil de despesa dedutível pode ter despesa não comprovada. Ou despesa não comprovada é o quê? É uma despesa de viagem, um táxi que você não tem um comprovante, um profissional que foi fazer algum reparo na empresa e não tem nota fiscal para dar e dá um recibo, esse recibo não vale como despesa. Então isso tudo vai somando ao lucro. Então se você não tiver controle, o seu lucro contábil pode virar um lucro real imenso, porque você não tem controle, você não tem, né, todas as despesas comprovadas, e isso pode ser muito prejudicial para a empresa. Então muitas empresas não fazem o lucro real porque tem que ter muito cuidado, isso tem que ter muito controle e às vezes não vale a pena, né? Eu tenho casos aqui de empresa cliente minha que eu já demonstrei através de estudo de planejamento tributário que seria um pouco mais viável ela virar lucro real, e a empresa não quis, justamente por todo esse controle, por toda essa mecânica que é mais desgastante, mais estressante. Então, a economia que teria saindo do sistema que ela está para o lucro real não valeria a pena. Tá? Então, tem todo esse trabalho a ser feito, acompanhado pelo seu contador, né? Porque o contador ele tem que estar nessas áreas, tem que estar ao lado do empresário para poder fazer toda essa... claro que muitas vezes pela demanda de trabalho o contador não tem como se antecipar ao cliente, mas o cliente procurar o contador e falar, eu quero que faça um estudo, estou achando que estou pagando muito imposto, como é que eu posso reduzir, né? E fazer todo esse trabalho para tentar mostrar uma maneira de reduzir e ver se vale a pena ou não. Beleza? Agora vamos começar a falar sobre lucro presumido, né? E tem algumas pessoas aí da área médica, e eu tenho muitos clientes da área médica, e a maioria é lucro presumido, né? E tem alguns amigos contadores que passaram muito dos médicos para Simples Nacional. Eu não passei nenhum cliente meu médico para Simples Nacional, porque o Simples Nacional é mais fácil, é menos exigente, mas a alíquota já começa muito acima do lucro presumido. Então, o que é o lucro presumido? Como o nome já diz, ele presume, o lucro presumido, ele tem uma tabela que a legislação fornece, que já está congelada há décadas, né, coisa de 1996, se eu não me engano, já vai para 96, 24 anos de congelamento, que, se eu não me engano, saiu na mesma época que acabaram com a tributação sobre o lucro, né, das empresas. Foi em 1996, no governo do Fernando Henrique Cardoso. O que acontece é o seguinte: o lucro presumido ele tem uma tabela que ele diz determinado tipo de empresa, determinado ramo, ele presume que o lucro da empresa vai ser um percentual que ele diz ali. Ou seja, como é que é essa tabela? Ele diz que empresas de comércio, o lucro presumido da empresa de comércio é de 8%. Ou seja, se a empresa faturou 100 mil, o lucro dela vai ser de 8 mil.
É uma presunção do lucro. Eu não falei do caso do lucro real, que faz a demonstração contábil, apura receita, apura despesa, apura o lucro lá bonitinho, né? Deu o resultado, tira as despesas não dedutíveis, as receitas não adicionáveis, né? Coloca aquilo tudo. Não. O presumido, ele presume 100 mil de faturamento, 8% é 8 mil de lucro. Aí é a base do imposto, é 8 mil. Aí você pode me perguntar, mas eu tô 8 mil e como é que isso funciona? Porque se eu tiver prejuízo, se eu não tiver lucro? Não, não interessa. É 8 mil reais é o seu lucro, né? Por isso que muitas vezes empresas que dão prejuízo optam por lucro real, porque o lucro presumido e o Simples Nacional também não deu lucro, deu prejuízo, você vai pagar imposto de qualquer maneira, porque o lucro vai incidir sobre o seu faturamento, que também é uma parte aqui que eu sempre faço em todas as minhas conversas, em todas as minhas explicações, em todas as minhas aulas, que é a seguinte: faturamento é totalmente diferente de lucro. Você pode, quem conhece, pode estar achando um absurdo o que eu estou falando aqui, de repente uma informação boba, mas para o pessoal leigo, né, para quem não está nessa área, é uma informação que às vezes não passa na cabeça, porque às vezes você vê, o faturamento da empresa tal foi de não sei quantos bilhões. Aí a pessoa, a empresa faturou não sei quantos bilhões. Mas vai ver o lucro, às vezes está dando prejuízo. Porque o faturamento é o total de vendas, é a receita bruta dele. O lucro é depois que ele paga tudo que ele tem que pagar, que ele gera todo o custo dele, né? Então tem muitas empresas aí que faturam milhões que têm prejuízo. Por isso, o lucro presumido e o Simples Nacional muitas vezes são muito criticados e se foge muito deles por causa disso. Pô, estou dando prejuízo, mesmo assim eu vou pagar imposto? Se for pelo presumido Simples Nacional, sim. Então, como eu estava falando, o presumido ele tem a tabela que ele presume que empresas do comércio ele tem 8% de margem de lucro. Ou seja, faturou 100 mil, o lucro é de 8 mil. Base do imposto, 8 mil reais, é o seu lucro. Beleza. Empresas de distribuição de combustível, 1,6% a margem de lucro. Então, faturou 100 mil, o lucro é 1.600. É a base do imposto de renda e da contribuição social é 1.600. Empresa de prestação de serviço, a base do lucro presumido para empresa de prestação de serviço é 32%. Né? São margens de lucro altas, né? 8% para comércio, 32% para serviço, 1,6% para área de combustível, que você pode falar, mas 1,6% é alto, mas a área de combustível, a margem de lucro deles é bem pequenininha, muito pequenininha mesmo. Algumas empresas prestadoras de serviço têm essa margem de lucro, mas a maioria não tem, e algumas empresas de comércio têm essa margem de lucro ou até mais, mas a maioria não tem. Então também é um outro caso a se pensar. Você está no lucro presumido, mas a sua margem de lucro é menor que a tabela que o governo fornece para a presunção do lucro, então você pode ir para o lucro real, dependendo dos cálculos que serem feitos. Vamos dizer que você é uma empresa de prestação de serviço que a tua margem de lucro esteja em 10%. Você vai ficar pagando lucro presumido em 32%? Tem que se estudar, tem que ver se vale a pena, se não vale, entendeu? Então é um diferencial aí que tem que ser analisado, tá? Então, basicamente, o lucro presumido é isso. Tabela de presunção de lucro, né, para pegar o faturamento total, tirar o percentual do lucro presumido, 1,6%, 8%, 32%, achar a base de cálculo do imposto e calcular o imposto em cima. 15% de imposto de renda, 12% ou 9% de contribuição social. Esse é o cálculo do lucro presumido. Lucro presumido também vai cair na mesma situação do lucro real, vão ter os impostos todos separadinhos, né, como eu expliquei, né, PIS e COFINS, IPI, ICMS, ISS, tudo separadinho, INSS, que eu não mencionei no lucro real, estou mencionando aqui no lucro presumido, mas também serve para o lucro real. O INSS é a parte patronal, né? Porque, para quem não sabe,
a empresa que está no lucro real, no lucro presumido, ela paga o INSS que ela desconta dos funcionários no contra-cheque e paga mais 20% da parte dela, né? Ou seja, se a folha dela é de 50 mil, ela paga 10 mil reais de INSS, que é da parte dela, sendo do lucro presumido ou do lucro real. Aí tem essa parte patronal, né, que é paga pela empresa que está no lucro real, lucro presumido, toda separadinha. Eu estou fazendo questão de destacar que é tudo separado, porque no Simples Nacional é tudo junto. É uma guia só de imposto que junta imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS, ISS ou ICMS, ou os dois. Depende. Tem empresas que é somente de serviço, empresas somente de comércio e tem empresas que tem comércio e serviço. Então paga também os dois, tá? Dependendo do tipo de empresa, que pode ter vendas e pode prestar serviço. Então, por isso que eu estou falando que o lucro real e o lucro presumido são impostos separados, né? Que os clientes que eu mando os impostos, né? Às vezes pode parecer uma informação boba, mas muitos clientes não gostam, né? Toda hora o imposto, né? No começo do mês o ISS, o ICMS, no meio do mês o PIS e COFINS, no final do mês imposto de renda e contribuição social, ou no final do trimestre, e toda hora imposto. No Simples não, é um só, envia, acabou. Mas essa facilidade do um só, ela não pode ser encarada como, é um só, tá pagando menos, vamos embora, vamos continuar pagando Simples Nacional. Tem sempre que estar. Até tem um cliente meu, não tem ninguém dele assistindo aqui, outros clientes estão assistindo, mas tem um cliente meu que eu já acabei de fazer um estudo, ele nem sabe, eu nem mostrei para ele, mas eu vi que ele estava pagando muito Simples Nacional, o INSS dentro do Simples Nacional dele estava alto e a folha de pagamento dele estava baixa, ou seja, a parte patronal, que são os 20% do INSS que eu mencionei, ela estava baixa, né, na folha de pagamento. Ela estaria baixa. Eu fiz um estudo completo para ver se de repente saindo do Simples Nacional e indo para o lucro real ou presumido seria melhor para ele. Mas mesmo a folha de pagamento dele sendo baixa, o faturamento dele está alto, ele pagando um Simples Nacional um valor alto, mesmo assim vale mais a pena ele continuar no Simples Nacional, tá? Que o nome já diz, é Simples Nacional. Então a gente não pode encarar que por ser simples a gente continua fazendo. É simples, vamos continuar calculando assim mesmo, é uma guiazinha só, chega lá no dia 10, no dia 15, calcula e manda. Não, tem que ter o trabalho, porque como eu falei, o trabalho do contador tem que ser esse, tem que ser para facilitar a vida do seu cliente e para aliviar, né, tentar aliviar, porque o contador fica entre governo e cliente. Ele fica ali tentando aliviar a dor do cliente dele, verificando a melhor forma de tributação, verificando o que ele pode fazer para diminuir, quais são os decretos que isentam alguns produtos, quais são os decretos que estão prorrogando alguns pagamentos, quais são os decretos que instituíram parcelamentos para impostos que ele deixou de pagar. Então tem que estar sempre ali ao lado do cliente para ter a informação para o cliente antes do cliente precisar. E no caso do cliente precisar e ele precisar contar com um profissional, o contador dele, ele ser bem assessorado e o contador está sempre atualizado e bem informado para isso. Beleza, pessoal? Mais uma vez eu estou fazendo a live e esqueci de pegar água. Eu saio daqui com a boca seca, né? De tanto falar, 1 hora falando, mas toda live eu ajeito o tripé, ajeito luz, né? Faço todo aqui o esquema, né? Provisório, claro, né? Mas bem feito, graças a Deus e com carinho para todos vocês. Mas esqueço a água, né? Acho que é tanta coisa para pensar que eu esqueço da água. Então, finalmente, pessoal, vamos começar a falar agora do Simples Nacional. Simples Nacional, que ele foi instituído em... agora eu não sei se foi 2006, não... 96, não lembro, agora de data, um horror. Foi instituído para facilitar a vida das empresas e, por que não, facilitar também a vida do governo, né? Porque se as empresas pagam, declaram num portal do próprio governo, e assim como eu falei agora para a Thaís, respondendo a pergunta dela sobre
a Secretaria de Fazenda já está com toda a informação dela que vende de cartão de crédito informada pela administradora de cartão. Então, como está tudo no meio eletrônico hoje, está tudo muito cercado. Então, o Simples Nacional ele tem um portal que a gente faz o cálculo do Simples Nacional, declara para o governo, sai uma guiazinha no próprio site, a empresa vai lá e paga, tudo ali consolidado. Então, o governo já sabe do faturamento da empresa através da administradora de cartão, do que ela vende no cartão, já sabe do faturamento da empresa através do cálculo do Simples Nacional que o escritório contábil faz. Então, está tudo sendo cercado, que no lucro presumido, no lucro real, existem também as ferramentas que o governo tem para fazer essa cerca, né, das empresas, mas que são ferramentas mais dispersas. Dispersas que eu digo um SPED de um tipo aqui, um SPED ali. SPED é a sigla para Serviço de Processamento Eletrônico de Dados, que é SPED, né, que é tudo, desde a nota fiscal eletrônica até o livro contábil eletrônico. O governo ele digitalizou toda a informação. Então, hoje em dia, praticamente não existe mais nada que você entregue para o governo em papel. É tudo digital, é tudo entregue através de declarações. E na tributação de lucro real e lucro presumido, o governo, enrolado do jeito que é, né? Porque a gente também não pode falar que aqui, além de ser complicado trabalhar em termos de valor, é complicado trabalhar com o governo, porque o governo ele gosta de se enrolar nas próprias pernas. Ele faz, apesar de ser um sistema só, que é o SPED, ele faz um tipo de SPED para cada coisa que ele quer. Tipo, o e-social, que é o famoso e-social, é o SPED da folha de pagamento. Ele usa um programa com um tipo de característica e um tipo de exigência. O SPED contábil, que é o do livro contábil, que não é mais em papel, é o livro eletrônico. Ele usa um determinado tipo de programa com um determinado tipo de exigência. O SPED PIS e COFINS, que é o SPED que você declara o PIS e COFINS. Ele usa um programa, então, ou seja, é tudo o mesmo sistema, que é o SPED, mas cada um com um programa diferente, com uma exigência diferente. Então, por isso, quando eu falei do Simples Nacional, que é mais cercado, é mais, né, controlado, no lucro presumido, lucro real, ele não é tão controlado. Tanto é que, posso dar um exemplo aqui do que está acontecendo agora. Nessa pandemia, algumas empresas elas estão aptas a captar recursos do Pronamp, que é uma linha de crédito para empresas, para micro e pequenas empresas, não necessariamente do Simples Nacional, que vão pegar recursos com taxas baixíssimas, né? Taxa de Selic mais 1,25. A Selic agora está 2,25, então vai pegar a taxa anual de 3,50. É um juros quase nada, né? É um juros muito bom. Tanto é que as empresas do Simples Nacional já receberam, através da Caixa Postal Eletrônica da Receita Federal, correspondência dizendo o faturamento delas de 2019 todinho. Todos os meus clientes que receberam, eu já passei para os meus clientes. Ó, chegou essa correspondência da Receita Federal com esse relatório aqui do seu faturamento, que é o que você vai usar como base para o Pronamp. O seu gerente do banco, o seu banco também já tem essa informação, ou seja, porque já está tudo cercado pelo Simples Nacional, pela administradora de cartão de crédito, está tudo sendo cruzado. Por isso que eu falei para a Thaís, na hora que eu respondi a pergunta dela, para ela tomar cuidado com controlar o faturamento dela, porque a Receita Estadual já sabe de tudo que ela passa no cartão diariamente, semanalmente, mensalmente. Tá bom, pessoal? Então, o que é que acontece? O Simples Nacional. O que eu posso falar de característica do Simples Nacional para vocês? Característica do Simples Nacional. O Simples Nacional ele é dividido em anexos do 1 ao 5. O que são esses anexos? Anexo 1 é anexo de indústrias. Anexo 2, Anexo 1, comércio. Anexo 2, indústria. E anexo do 3 ao 5 é anexo de prestação de serviço. Tá? Aí você vai ficar com a dúvida de, mas por que 3 anexos para prestação de serviço? Porque o Simples Nacional ele separa os tipos de serviço.
Até 2018, nenhuma profissão regulamentada, né, nenhuma não, 99% das profissões regulamentadas não podiam ser do Simples. Arquiteto, engenheiro, médico, nenhuma profissão regulamentada podia ser do Simples. Aí o Simples abriu a possibilidade de todos os profissionais virarem Simples. Mas como eu mencionei lá no lucro presumido, quando eu falei que nenhum dos meus clientes médicos eu passei para Simples Nacional, por quê? Porque a alíquota do lucro presumido total para a área médica é de 14,33%, ou seja, a alíquota total. O pessoal da área médica, ele paga total de impostos por mês no lucro presumido 14,33%. E o Simples Nacional para médico, o Simples Nacional, ele trabalha por faixas de faturamento. O Simples Nacional, ele vai com a faixa de faturamento de 0 a 4 milhões e 800. Só que dentro dessa faixa, ele vai de 0 a 180, é um percentual. 180 a 360 é outro percentual. 360 a 540 é outro percentual. 540 a 720, por aí vai, até chegar a 4 milhões e 800. Para o médico, a primeira faixa para o médico, para arquiteto, para as profissões regulamentadas que puderam entrar em 2018. A primeira faixa do Simples Nacional já começa com 15,50. Desculpa, pessoal. Já pode começar com 15,50. Já começa, já pode não, já começa. E vai até 33% de imposto. Olha a diferença. No lucro presumido, o total do médico, o teto dele, é 14,33%. No Simples, ele já começa com 15,50 e pode chegar a 33%. Entendeu? Por isso que eu falei, é simples, é fácil, não tem uma série de exigências que tem no presumido, mas só que o teu cliente vai te pagar já um valor altíssimo de imposto, né? Que é o Simples Nacional. Então, por isso que tem essa diferenciação entre os anexos. A alíquota de indústria e serviços são alíquotas pequenas, começa em 4%, né? Começa em 6%, aí vai determinar também determinado tipo de ramo de comércio, de indústria, vai também ser aquela característica de cada ramo. E na prestação de serviço, existem prestação de serviço tipo ensino de idiomas. A prestação de serviço de ensino de idiomas também começa num percentual pequeno. Chega num percentual alto, de 16%, 18%, chega, mas num faturamento a nível alto. Mas num faturamento baixo, começa de baixo. Só as profissões regulamentadas que elas começam já numa alíquota muito alta. Por isso que tem que se tomar cuidado quando você for abrir uma empresa ou até mesmo algum contador que esteja me assistindo ou for assistir a live no YouTube, não ofereça de primeira o Simples Nacional. Faça um estudo primeiro. Existem ferramentas no mercado, como essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou até mostrar para vocês aqui, que eu estou mexendo aqui, vocês não estão vendo. Ó, existem ferramentas como essa aqui, de regimes tributários. Ó, não sei se vai dar para ver aí. Ó. Regimes tributários. Né? Essa é que eu assino, Econet. Então, você consegue fazer pelo KNAI da empresa, ou pelo serviço ou produto que a empresa quer vender ou quer prestar, ela pode fazer um planejamento tributário completo para ou mudar de regime ou a empresa já abrir em um regime de tributação que ela possa recolher o menor tributo possível, para ela ter um fôlego, para ela poder trabalhar de maneira... E muitas das vezes, acontece isso também, pessoal, muitas das vezes uma mesma empresa ela pode estar pagando um tributo para ela inteira e ela pode abrir outras empresas com outras linhas de produto que podem pagar menos imposto, separar as linhas de produtos para pagar menos imposto. Quando se fala de planejamento tributário, o céu é o limite, né? Eu sempre uso um exemplo que eu achei muito interessante. Hoje isso não está valendo mais, mas na época, né, quando eu fiz escola técnica de comércio na Cândido Mendes lá no Rio, um professor de tributos ele deu exemplo. Ele perguntou para a turma por que
por que que o perfume, não lembro se era da Natura, da Avon, ele não tinha o nome no frasco perfume sem desodorante corporal. Porque o perfume tinha uma alíquota de IPI de 60% e o desodorante corporal tinha de 10%. Então, para vocês verem o nível da coisa, até o nome de um produto, se você ficar atento à legislação, você mudar o nome de um produto, você pode, né, o nome, a concentração de matérias-primas, fazer todo esse trabalho. Ó, meu amigo aqui, Alexandre Pial, que ele até pediu para colocar uma música aqui depois no final, mas não dá, meu amigo, porque na live é complicado colocar a música. Ele falou aqui do Boticário, ele me lembrou aqui do Boticário. Então, tem todo esse trabalho de planejamento tributário que não fica só com o contador, com o advogado, com o número, com legislação. Envolve a empresa inteira. Então, não é só o contador, o advogado que vai fazer o planejamento tributário e não consultar o restante da empresa. Entendeu, pessoal? Então, tem muito trabalho para ser feito. E com relação ao Simples Nacional, como eu falei, a gente está terminando, faltam 4 minutinhos, o Simples Nacional, ele tem a característica, né, como o nome já diz, ele reúne todos os impostos. Como eu falei anteriormente, ele reúne imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e INSS, que é aquela parte patronal da folha que eu falei anteriormente sobre o presumido e o lucro real, e o ISS ou o CMS, ou os dois, dependendo se a empresa presta serviço ou vende produto ou faz os dois. Então, numa guia só, a empresa paga tudo isso. Mas, repetindo, oriente a seu contador, oriente a seu cliente a não cair na facilidade de apenas uma guia para pagar tudo, é mais fácil, não tem um monte de guia para ficar descontrolado, para pagar, aí pode perder o controle, deixar de pagar. Não. Então, o Simples Nacional, ele veio para colocar, né, uma simplicidade no pagamento de impostos, né? Tem muita gente que pleiteia, né, a transformação do Simples Nacional em cima do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é uma outra história, para uma outra live, se possível, né, que é um imposto novo, que seria um imposto só sobre toda a cadeia de produção, sobre o valor agregado, que é aquele que eu falei, que eu mencionei, da cumulatividade, da não cumulatividade, o valor que vem sendo agregado do produto da hora que ele sai da fábrica até que ele chega ao consumidor final. Então faz um cálculo, né, como se faz da substituição tributária, que eu também não falei aqui, mas também que é um mundo à parte, que não é para a gente conversar sobre isso, porque é muito complicado. Existem escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade especializados apenas em substituição tributária, que é muito complicado, mas tem isso, né? O sonho de muito tributarista é transformar todos esses impostos num imposto só para facilitar a vida de todo mundo, inclusive do próprio governo. Como eu falei, do Simples, o governo tem muito mais controle, ele já tem os dados na mão com muito mais rapidez, porque está tudo centralizado num portal só, né, com uma cara do governo, né, onde ele pode controlar isso tudo e já pode receber isso de forma eletrônica e forma rápida, né? De um mês para o outro, o governo ele já sabe o faturamento de todas as empresas Simples Nacional do Brasil. Então, aí você pode falar, mas acho que sonego ele não vai saber. Mas aí, faltando 1 minuto para acabar a nossa live, eu dou uma dica aqui para quem pensa em sonegar imposto. Como eu falei, no nosso momento que a gente está vivendo, no momento de pandemia, o governo ele mandou para a caixa postal das empresas o faturamento delas de 2019 para poder ter como base para pegar 30% desse faturamento a juros baixíssimos para ajudar as empresas na retomada. E quem sonegou? Quem sonegou o Simples Nacional e está com um faturamento baixíssimo, vai pegar 30% de quê? 30% de nada. Então, é uma dica que eu deixo aí para... Faltam 25 segundos aqui para acabar a live, é uma dica que eu deixo para ficar na cabeça de vocês aí para pensar. Às vezes, sonegar na hora que você mais precisa, você sai prejudicado. Tá bom, pessoal? Os últimos 10 segundos aqui eu agradeço imensamente a audiência de vocês,
A live vai estar lá no YouTube. Grande prazer falar mais uma vez e até segunda-feira que vem. Um grande abraço, paz para todo mundo e uma boa semana.